Por quê? Por quê? Por quê e por quê? Por quê? Por quê? É muito porquê, né, gente? 4 porquês. Vamos lá? Conseguiram responder todas as questões? Hoje eu passei aqui para a gente fazer a correção desses exercícios e ver se vocês acertaram. No exercício 1, a gente tem aqui uma história em quadrinhos, certo? Do Marco. Então, vocês viram as cenas aqui que foram acontecendo e aqui começa a contar uma história. Durante milhões de anos, os dinossauros dominaram a Terra. Alguns deles comiam plantas e outros eram carnívoros. Os maiores tinham a altura de um prédio de 10 andares e os menores eram do tamanho de uma galinha. Mas um dia, não se sabe o porquê, os dinossauros acabaram todos extintos. E foi só milhões de anos depois que os primeiros humanos apareceram na Terra. Resumindo, Marco, homens e dinossauros jamais viveram juntos. Ah, é? Diga isso para os produtores de cinema de Hollywood. Bom, no último quadrinho há um diálogo entre os personagens Vitor Hugo, que está em pé, e Marco, seu irmão, que está deitado brincando com Galapinha, sua tartaruga de estimação que não possui casco. Letra A. De que Marco e sua tartaruga estavam brincando? Bom, vendo o último quadrinho, né, e observando os quadrinhos anteriores, como eles estão vestidos aqui, o Marco, eles estão brincando de Homem das Cavernas e dinossauro. De acordo com a fala e a expressão de Vitor Hugo, como ele se sentiu ao ver a brincadeira do irmão e por quê? Bom, pela expressão dele, né? E de acordo com o balãozinho dele de fala aqui, a gente percebe que ele ficou bravo, né? Pelo fato de que o homem e os dinossauros não conviveram, não houve essa convivência entre homem e dinossauro. Então ele ficou muito bravo. Em que Marco se inspirou para essa brincadeira? Bom, de acordo lá com a fala, né, do próprio Marco, ele se inspirou nos filmes de Hollywood, né? Que nos filmes tem o Homem das Cavernas, tem o dinossauro, então ele se baseou nessa brincadeira, se baseou nos filmes. 2. Que palavra aparece antes do porquê, junto com acento, no antepenúltimo quadrinho? Então, vamos voltar aqui. Eu vou dar mais um zoom para vocês enxergarem melhor. Último, penúltimo, antepenúltimo quadrinho. Porque tá aqui. Então, que palavra veio antes, né? O, né? O porquê. Então, a palavra o. Por qual ou quais dos termos abaixo a expressão o porquê pode ser substituída nessa HQ sem que haja alteração de sentido? Assinale as respostas corretas. Bom, o porquê equivale à razão e a motivo. Não o dia, não tem nada a ver. Então, as duas primeiras opções estão corretas. 4. Agora analise essa situação. 1. Por que os dinossauros e os seres humanos nunca viveram juntos? Porque eles viveram em períodos diferentes. 2. Os dinossauros foram extintos por quê? 3. Os dinossauros e os seres humanos nunca viveram juntos. Por quê? Bom, a primeira cena, as falas dos personagens são formadas por uma pergunta e uma resposta. Observe o emprego do porquê separado sem acento e o porquê junto com acento, ou sem acento. Complete o quadro a seguir. Qual deles é empregado no início de uma pergunta? O separado sem acento. Então, o X aqui. É empregado para introduzir uma explicação.
o porquê junto. Então, X aqui. Corresponde à palavra pois, o porquê junto, marca X aqui, ok? Compare o uso do termo porquê separado com acento nas cenas 2 e 3. Em seguida, explique em que posição esse termo foi utilizado nas frases. Então, vamos lá. No 2, está no final, né, junto com o ponto final, junto com o ponto de interrogação, né? Então, a posição dele é no final da frase. Já no caso 3, né, ele está sozinho em uma frase interrogativa, tá? Então, na cena 2, no final da frase, e na cena 3, sozinho em uma frase interrogativa. Essa é a resposta da letra B. C. Complete as frases a seguir com base nas cenas 1 e 2, indicando a posição do termo na frase. Então, vamos lá. O porquê separado é utilizado no início de frases interrogativas. E o termo porquê separado com acento é empregado no final de frases interrogativas. O termo porquê separado é empregado no início ou no meio de frases interrogativas. A palavra porquê junto introduz uma explicação e equivale à palavra pois. Em frases interrogativas, a expressão porquê separado com acento é empregada no final ou pode aparecer sozinha. E a palavra porquê junto com acento geralmente é antecedida pelo artigo o e corresponde à razão ou motivo. Aqui eu já havia explicado para vocês ontem e viemos para a atividade 1. Complete adequadamente as manchetes a seguir com uma das opções dos porquês, né? Alergias respiratórias aumentam na primavera. Entenda por quê. Bom, tá no final de uma frase, certo? É a última palavra da frase. Eu só posso usar este porquê, certo? O porquê separado com acento. Maracujá enruga porque se desidrata. É uma explicação. Então, é o porquê junto, sem acento. Marte, NASA explica o porquê. Opa, se eu tenho um o aqui, o porquê que eu vou usar é este aqui, ó. Porquê junto com acento, que equivale ao explicar o motivo, né? Então, porquê junto com acento. E aqui nós temos uma pergunta. Por que os ossos estalam? Então, porquê separado, tá? Só atenção aqui, que como estamos no início de frase, o P tem que ser maiúsculo, ok? Vamos lá. Leia esta anedota e complete-a com porquê e porquê. Frangos. 2 frangos estavam voando e de repente um falou: "Espere aí, frango, não voa." E logo em seguida caiu. Por que o outro não caiu? Porque ele era frango a passarinho. Bom, vamos ao que interessa. Vocês completaram aqui com o porquê separado. Isso mesmo, né? É uma pergunta, aparece no início da pergunta. E aqui, porque ele era um frango a passarinho, o porquê junto, sem acento, porque ele é uma explicação, certo? Então, aqui vocês tinham que justificar. Usei o porquê separado no início de uma frase interrogativa e usei o porquê junto. Desculpa, vamos voltar. Eu usei o porquê separado no início de uma pergunta e usei o porquê junto no início de uma resposta e explicação. Tá certo? Bom, vamos seguir. Leia a tirinha e responda a questão. Sabe, Mônica, sobre o gatinho que você trouxe para casa? O que foi, pai? Você precisa arranjar um lugar urgente onde ele possa afiar as unhas. Por quê?
Que problema o pai de Mônica está enfrentando? Olhem lá na última cena. O gatinho tá lá arranhando as pernas dele, né? Acabando com a calça dele. Justifique a grafia do termo porquê no último quadrinho. Olha lá. Ele está sozinho em uma frase interrogativa, por isso ele tem um acento. Letra C. Que resposta o pai da Mônica poderia ter dado a ela no último quadrinho? Aqui, uma resposta pessoal que vocês deveriam colocar iniciando com o porquê junto e sem acento, porque é uma resposta, uma explicação, ok? E aqui vocês deveriam ter feito no caderno. Lembra que eu expliquei isso ontem? Observe a capa de livro e responda as questões a seguir. Em sua opinião, que conteúdo o leitor pode encontrar nesse livro? Né? O porquê das coisas. Eu quero saber a opinião de vocês. Ninguém me respondeu. B. Que palavra aparece antes do termo porquê nessa capa de livro? O. E o que justifica a grafia da palavra porquê nessa capa? Que justifica, né? O porquê das coisas, o motivo das coisas. Vocês deveriam ter explicado lá no caderno. Gente, me mandem fotos, tá? Das tarefas, me mandem perguntas e qualquer dúvida, estou aí. Tarefa para hoje. Eu pulei, sem querer, querendo, na verdade, porque eu estava ansiosa, a ansiedade bateu. E pulei a leitura do texto 2 aqui, tá? Então, a tarefa de hoje é essa, leitura 2, tá? Tá na página 20, Irritator, um carnívoro. Vocês vão ler o texto da página 20, 21 e vão responder as questões, tá certo? 22 até a página 24, tá certo? E aí amanhã a gente volta para falar sobre o texto, tá bom? Beijão a todos e tchau, tchau!